E aí, minha turma, tranquilo e beleza? Satisfação pra lá de inenarrável ter você aqui para mais uma videoaula. Você sabia que 6,79% dos elementos da tabela periódica são considerados elementos nobres? Sim, os gases nobres. Ou seja, eles são estáveis quimicamente, estáveis eletronicamente. Então, em teoria, não formam compostos. Isso tem uma explicação, a chamada regra do octeto, onde esses elementos têm na última camada 8 elétrons, e isso causa estabilidade eletrônica, com exceção de um elemento, o hélio. O hélio, lá no primeiro período, tem somente uma camada eletrônica e com 2 elétrons. Então, primeira camada totalmente preenchida de elétrons. Então a ideia é que na camada de valência, os subníveis estão totalmente preenchidos de elétrons e isso dá 8 elétrons. Os demais elementos da tabela periódica buscam a estabilidade eletrônica, semelhante ao do gás nobre. Então, eles estabelecem ligações químicas. De que forma? Ou compartilhando elétrons, a princípio a ideia é essa, ou transferindo elétrons de um átomo para o outro. Então, essas são as teorias das ligações químicas para seguir a regra do octeto e adquirir a estabilidade eletrônica, a estabilidade química. Nesta videoaula, vamos estudar especificamente as ligações iônicas. Está pronto? Preparado? Então aperte o cinto e vamos nessa! Então vem comigo. A ligação iônica ou eletrovalente é aquela ligação que envolve transferência de elétrons. Então, um átomo pega o seu elétron de valência e transfere, doa para o outro átomo, que por sua vez vai receber este elétron. E quando um doa o seu elétron, está satisfazendo a sua regra do octeto. E o outro que recebe também. Precisamos entender, em teoria, o que significa ligação iônica em primeiro lugar. Então, envolve a transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons existe devido à diferença de eletronegatividade que há entre os elementos da ligação. Essa diferença tem que ser igual, maior que 1,7. Com isso, haverá formação de íons. Cátion em função de doar elétrons e ânion em função de receber elétrons. E que tipo de elemento que estabelece essa ligação iônica? Ora, metal com ametal, metal com hidrogênio. Franklin, mas quem que é o metal desta ligação iônica? Ora, o metal é aquele que vai ter um elétron, ou 2 elétrons, ou 3 elétrons na camada de valência. O ametal é aquele que vai ter 5 elétrons, 6 elétrons ou 6 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio é aquela espécie que só tem um único elétron e ele vai estar a fim de receber mais um elétron. O hidrogênio é aquela espécie... Não, é um átomo. O hidrogênio é o átomo que só tem um elétron na sua única camada eletrônica e quer receber mais um para imitar a configuração eletrônica do gás nobre hélio. O que é importante você entender é que na ligação iônica forma-se íons, cátion e ânion. E formando estes íons, eles estão fortemente atraídos. Então, essa ligação é estabelecida pela forte atração eletrostática. E por isso que os compostos iônicos têm essas características. Ora, são sólidos à temperatura ambiente. Cátion e ânion muito atraídos. Então, não é fácil para que esses íons se separem. Estes íons estão organizados numa rede cristalina. Olha só, eu tenho um cátion, onde em cima tem um ânion, embaixo tem um ânion, de um lado, do outro, na frente e atrás. E o ânion, por sua vez, aqui ó, tem um cátion de um lado, do outro, em cima, embaixo, frente e trás. Isto se repete e isto é a rede cristalina. Se os compostos são iônicos, têm carga, então são condutores de energia elétrica? No estado sólido, não, pois os íons estão presos na rede cristalina. Mas quando fundidos, ou seja, derretidos ou dissolvidos, quer dizer, em solução, os íons estão livres, portanto, conduzem corrente elétrica. E sendo sólidos à temperatura ambiente, quer dizer que essa forte atração eletrostática dá ao composto iônico o caráter de altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição. Pega um sal de cozinha, tenta derreter.
coloca na panela, liga o fogo. Você não vai conseguir, porque a temperatura ali tem que chegar a 934 graus Celsius aproximadamente. Vamos a um exemplo clássico da ligação iônica. Veja aqui o sódio, número atômico 11, o cloro, número atômico 17. Distribuindo os elétrons do sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Do cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Última camada eletrônica do sódio, camada 3, com quantos elétrons? 1 elétron. Quem tem 1 elétron? Metal. E metal quer fazer o quê? Doar elétrons. Se quer doar elétron, vai virar o quê? Cátion. Ponto. Cloro. Última camada eletrônica. 7 elétrons na camada de valência. Aí, Franklin, e não é 5? Não. Olha aqui. 3p5. Mas eu tenho 3s2. Então, a última camada é a camada 3, com 2 subníveis. Então, você tem que somar os elétrons. Você entendeu? Com 7 elétrons na camada de valência, ele é um ametal. A regra chama-se regra do octeto. Quem tem 1 elétron, metal, doa seu elétron. Isso vai seguir a regra do octeto? Vai, meu bem. Olha isso aqui, ó. Tchau, 1 elétron de valência. Então, não tenho mais a camada 3. A camada 3 não existe mais. E foi. Qual é a camada de valência agora? É a 2s2, 2p6. A camada 2 tem quantos elétrons? 8. E agora, este sódio que era um átomo neutro, agora é o cátion sódio, a espécie estável do sódio. O cloro, por sua vez, pegou este elétron do sódio, o que era 3p5 virou 3p6. Camada de valência agora tem 8 elétrons. E o que era um cloro neutro, agora é um ânion cloro, a espécie estável do cloro. É só eu que me emociono com isso? E quando se tem a regra do octeto estabelecida, a espécie cátion e ânion tem a configuração eletrônica de um gás nobre. Existe um gás nobre de referência para cada um deles. Presta atenção. Para o metal que doa elétron, ele apresenta a configuração eletrônica do gás nobre do período anterior a ele. Para o elemento que recebe elétron, ele vira ânion com a configuração eletrônica do gás nobre do mesmo período que ele. Olha para o sódio. Qual é o gás nobre que tem 2, 4, 10 elétrons? É justamente quem? Olha o período de cima. Quem é o gás nobre com 10 elétrons? É a configuração do neônio. Quem é o gás nobre que tem 2, 4, 10, 12, 18 elétrons? É só olhar o gás nobre do mesmo período do cloro. Quem está do lado do cloro com 18 elétrons? É o argônio. Mas é lógico que eles não se transformam no gás nobre. Eles adquirem a estabilidade eletrônica do gás nobre. Bem entendido isso. Pensa, o Prof. Franklin com a configuração financeira do Neymar. Quer dizer que eu tenho a estabilidade financeira do Neymar. Mas quer dizer que eu me transformei no Neymar? Não, graças a Deus. Feio por feio, fica como que tá. Eu vou ensinar agora como que monta a fórmula eletrônica, ou a fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica de Lewis. Se liga, lembra da distribuição eletrônica do sódio e do cloro que a gente viu agora há pouco? Legal. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um bizu, uma dica para você. Qual é a família que pertence ao sódio? Horas, procura a tabela periódica lá. 1A. Para os elementos da família A, o número de elétrons da última camada corresponde ao número da família a que ele pertence. Mas cuidado com o cloro. Qual é a família que você vê aí no cloro na tabela periódica? 17, mas que significa também 7A. Então, nós estamos falando de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. 7 elétrons na camada de valência. É só distribuir os 17 elétrons que você vai entender. Não consegue lembrar disso? Então vem aqui no card, tá aqui. Nós temos a aula de distribuição eletrônica dos elementos na tabela periódica. Aproveita, revisa, já deixa o like e já compartilha aquelas coisas todas que você já sabe. Agora aqui, tendo aqui o símbolo do sódio, escreva ou desenhe o número de elétrons na camada de valência. 1. Pega o cloro e desenhe o número de elétrons na camada de valência. 7. Um elétron tem que doar. 7 elétrons tem que receber 1 para chegar para 8. Então tá aqui, ó, representação da fórmula eletrônica. Pronto. Sendo assim,
formamos o Na como cátion, Cl- como ânion. Com o cátion e com o ânion, nós temos a fórmula do composto iônico. Tem aquela regrinha do escorregador, você conhece? Ou o chapéuzinho de um é o chinelinho do outro. Então, o -1, que é a carga do cloro, vai para o pé do sódio. E o +1, que é a carga do sódio, vai para o pé do cloro. Finalizando, então, nós temos o NaCl como fórmula do composto iônico, ou o íon fórmula. Lembrando que no íon fórmula, nós temos primeiro o cátion, depois o ânion. Sempre assim. Agora vamos ver o magnésio com o flúor. Magnésio, ou você distribui 2 elétrons, ou vai na tabela periódica e sabe que é da família 2A. 2 elétrons na última camada. Flúor distribui os elétrons, ou percebe que é da família 7A. 7 elétrons na camada de valência. 2 elétrons quer doar. Doar 2. 7 elétrons quer receber. Receber 1. Olha o drama. O magnésio fala, quero doar um elétron. Eu tô afim, então tome. O magnésio fala, quero dar mais um, mas não, estou estável, não quero mais. Chama outro flúor, que também quer um elétron, e pega este outro elétron. Show de bola. Resultado disto, nós temos um magnésio de carga +2 e 2 flúors de carga -1. E aí, presta atenção como você vai montar a fórmula. Um magnésio, 2 flúors é F2. Se você confiar no esquema da carga virando pé, então +2 vai para o pé do flúor. Olha aqui, -1 vai para o pé do magnésio. 1. Tá aqui a fórmula do composto iônico. Lembrando, cátion, depois ânion. Por último, mas não menos importante, cálcio com nitrogênio. Vai na tabela periódica, a família 2A. 2 elétrons na última camada. Nitrogênio, família 5A. Então tem 5 elétrons na última camada. 2 elétrons vai doar. 5 elétrons vai receber. 2 elétrons vai doar 2. 5 elétrons vai receber 3. Gente, se a questão é montar a fórmula do composto iônico, é só fazer assim, tá? Ca é 2 elétrons para doar, mais 2. O N tem 5, vai ter que receber 3. É só fazer ali, ó, carga vira pé, carga vira pé, tudo bem? E você tem a fórmula final Ca3N2. Mas se é uma questão aberta na sua prova e você tem que mostrar a fórmula eletrônica, então não tem jeito. Eu tenho 2 elétrons, manda um para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manda um para cá. 7, ele quer mais um. Ele não está afim de doar. Não tem mais elétron para doar. Chama outro e vai doar para cá. Ui, 8. Não quero mais receber, mas ele quer doar. Chama outro. Então você vai, toma aqui. Não quero mais doar, não tem mais o que doar. Mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quero mais 2. Chama outro cálcio. Eu tenho o que você precisa. Toma ali um elétron. Toma ali 2 elétrons. Pronto. Nós estamos com 3 cálcios. Diacho. 2 nitrogênios. Trem. Pronto. Tá aqui a fórmula. Ca3N2, a fórmula do composto iônico. Lembrando, primeiro o cátion, depois o ânion. Então é isso. Satisfação imensa para lá de inenarrável contribuir com o ensino de química com você aqui no canal Franquímica. Gostou? Deixa aquele like. Se ficou até o final, meus parabéns. Então eu mereço que você compartilhe com um amigo seu que deseja ou que precise aprender química, em especial as ligações iônicas. Deixe nos comentários aqui as suas dúvidas e qual é a próxima aula que você quer assistir aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo para vocês, tá legal? Um beijo muito grande, fique com Deus e até a próxima aula. Um abraço!